Bom dia, queridos alunos. Hoje nós vamos dar continuidade à Revolução Francesa e vamos entrar nos aspectos ou nas causas que contribuíram para o surgimento da Revolução Francesa. Como vocês podem ver aí no seu livro, e eu trouxe o livro hoje grifado, existem ou existiram algumas causas que foram decisivas para o início da Revolução. Dentre elas nós temos a carga tributária, a atividade industrial, o comércio e as guerras. Pois bem, no aspecto carga tributária, nós vamos entender que esse foi talvez um dos principais aspectos que trouxeram problemas para a França nesse período revolucionário. Isso porque 80% das rendas dos camponeses, e eu diria do pessoal ou do grupo do terceiro estado, era gasto pagando impostos, certo? O que é que vai acontecer? Muitas das vezes, esse grupo ele não tem condições de pagar essa pesada ou excessiva carga tributária. A solução vai ser vender os seus bens e até mesmo seus instrumentos de trabalho. Isso vai trazer um sério problema nesse início da Revolução Francesa ou nesse período pré-revolucionário. Quanto à atividade industrial, nesse momento ela é bastante limitada. Limitada para quê? Porque ela não acompanha as exigências sociais do período. Então ela não consegue atender às exigências da sociedade francesa nesse fim de século XVIII, certo? Então, as corporações de ofícios, aonde agregava categorias de trabalhadores, eles não conseguem acompanhar o ritmo da produção, ao mesmo tempo, não sendo suficiente para suprir as necessidades de mercado. Por causa disso, eles vão experimentar crises nessa área. O comércio, por sua vez, é um reflexo da atividade industrial, vai experimentar a falta de produtos em todos os aspectos. Isso vai ser um grande problema para o comércio, como também eu gostaria de destacar o entrave dos pedágios, que eram impostos que eles deveriam pagar para passar por determinadas regiões. Então, vou colocar uma expressão que eram impostos pagos para caminhar ou desenvolver uma atividade industrial numa determinada região ou localidade. Esses pedágios, haviam pedágios internos e pedágios externos. Pedágios internos pagavam nas cidades e pedágios externos pagavam entre as cidades, quando se deslocavam de uma cidade para outra. Ok? Tudo isso, essa falta de produtos, entraves nos pedágios, ele vai dificultar a circulação de mercadoria, como também o surgimento de novos empreendimentos para a França nesse período que nós estamos estudando, no finalzinho do século XVIII. Não podemos deixar de destacar que as guerras em que a França se envolveu, ela vai trazer sérios ou seríssimos problemas para a França, sobretudo problemas de ordem econômica. Eu quero citar duas guerras que foram talvez as mais significativas para o período, que foi a Guerra dos 7 Anos, onde a França entra em conflito com a Prússia, e a Guerra da Independência dos Estados Unidos, que ela se alia aos Estados Unidos. Na Guerra dos 7 Anos, a França ela sai perdedora, e na Guerra da Independência dos Estados Unidos ela sai vencedora. Porém, ambas as guerras, Guerra dos 7 Anos e Guerra da Independência dos Estados Unidos, vai trazer um seríssimo problema econômico para a França, e isso só vai aumentar os problemas na França, e isso vai ser um prato cheio, vou usar essa expressão, prato cheio, para o desencadeamento da Revolução que já está às portas. Veja só, meus queridos, meus caros alunos, os historiadores, eles não entram em consenso, eles não estão de acordo
quais foram de fato as etapas da Revolução. Mas existe uma divisão, uma possível divisão, que é considerada por alguns historiadores. Então, a Revolução Francesa, ela vai desenvolver-se a partir de algumas etapas. Por exemplo, Assembleia Nacional Constituinte, Monarquia Constitucional, Convenção Nacional e uma experiência republicana e o Diretório. Passamos para a primeira. Nessa Assembleia Nacional Constituinte, na época, o rei francês Luís XVI, ele vai convocar os estados gerais. Lembra que os estados eram formados por 3 estados, conforme essa figurinha aqui. Primeiro e segundo estado e o terceiro estado. Ele vai convocar esses estados simplesmente para se resolver alguns problemas. Era justamente encontrar saída para a crise ou o enfrentamento da crise econômica que assolava a França nesse finalzinho do século XVIII. A pretensão, o objetivo do rei era diminuir as tensões entre os estados. E um dos caminhos encontrados para diminuir as tensões era uma reforma fiscal e a diminuição dos privilégios do primeiro e segundo estado. Essa reforma fiscal era justamente uma diminuição da carga tributária. Veja só, nós temos um grande problema que os estados vão enfrentar, sobretudo o terceiro estado, que é essa questão quanto ao voto. Percebam, na França, todas as vezes que havia a convocação dos estados gerais, os votos eram contados por cabeça, os votos eram contados por cada grupo ou por cada estado. Como era isso na prática? Colocava-se um assunto a ser votado e contava-se o voto do primeiro estado, o voto do segundo estado e o voto do terceiro estado. Significa dizer que o voto do primeiro estado, interesses do clero, o voto do segundo estado, interesses da nobreza, contava 2 votos. O resultado da reunião é que era sempre 2-1, clero e nobreza contra a burguesia e camponeses, que formava o mesmo estado. A tensão entre esses estados irá aumentar ou se tornar bem acirrada, e o terceiro estado vai reivindicar, solicitar mudanças nesse sistema de voto. Eles não estavam mais aceitando e queria votos por cabeça, aonde cada pessoa que formava um estado deveria contar um voto. Aí veja só, o clero e a nobreza não aceitaram. Não aceitaram por quê? Porque eles não queriam abrir mão de seus privilégios. O terceiro estado, indignado, em resposta, ele vai se retirar da Assembleia dos Estados Gerais. O rei Luís XVI sente-se pressionado e vai reconhecer a Assembleia Nacional Constituinte. Esse reconhecimento significa dizer que ele vai permitir a forma de votação imposta pelo terceiro estado, ou seja, voto por cabeça. É justamente nesse período que a população começa a tomar conhecimento da crise política e econômica que abate a França, e ela vai também experimentar algumas informações, receber algumas informações a partir de folhetos explicativos que começaram a transmitir discursos inflamados pelas ideias revolucionárias. O povo agora vai aderir às manifestações nas ruas contra o governo, e aí dá-se um grande passo para o desenvolvimento da Revolução Francesa, ok? Gente, por hoje é só. Até a próxima. Tchau!